Muito bem, então vamos começar. Na última aula nós estamos falando sobre a eliminação da recursão. Eu espero que nessas alturas vocês apreciem como é bem mais simples usar a recursão quando necessária, certo? É claro que nem sempre é necessária, mas nós vamos ver vários exemplos nesse curso, quando vale a pena eliminar, quando não vale. Da última vez nós estávamos olhando exemplos de eliminação, não é isso? Opa. Nós estamos vendo exemplos de eliminação de recursão. Nós vimos... Nós paramos nesse ponto, não foi? Eu dei o exemplo do fatorial, eu acho. Isso mesmo. E não dei esse aqui, tá certo? Bom, essa função eu reescrevi ligeiramente só para ela se enquadrar até um pouco melhor naquele esquema geral que eu dei para vocês. Vocês veem que realmente é uma função com argumentos, não tem variáveis locais. Primeiro uma expressão, se ela for verdadeira, executa uma sequência vazia de comandos. Eu, de propósito, pus o ponto e vírgula na linha seguinte para ficar claro que é uma sequência vazia de comandos. E se a expressão for falsa, nesse caso a gente cai no corpo, nessa parte mais interessante, onde realmente corresponde àquela forma geral. Primeiro temos uma sequência vazia de comandos, seguida de uma chamada recursiva, uma outra sequência de comandos, que é um comando só, seguida de uma outra chamada recursiva, e depois tudo vazio. Então só tem duas chamadas recursivas nesse caso. E isso aqui, então, nós podemos aplicar o mesmo esquema de simulação. Primeiro aquelas definições gerais que só muda porque a gente tem que colocar o mesmo cabeçalho, somente temos duas chamadas, então tem duas constantes, chamada 1, chamada 2. E aí vem o corpo da função, que a gente só repete as declarações de variáveis locais. Não, desculpe, essas não são variáveis locais, essas são as temporárias, que correspondem às variáveis, aos argumentos da função. Tem a pilha, as variáveis adicionais, inicialização da pilha e, como antes, a ação entrada. Não mudou nada e o resto é igualzinho. Certo? E agora vem a parte de tradução. Então, o que acontece se é entrada? Bom, é só seguir o código da função original. Se n não é maior ou igual a zero, a ação é simplesmente retorno porque não faz nada. Se não, como não tem nada para executar, empilha os argumentos, na pilha F, empilha origem, destino, auxiliar e o n, que são os argumentos, e a constante chamada 1 para saber qual é a chamada que vai ser simulada. Depois coloca nas variáveis temporárias os 3 argumentos e depois calcula novos argumentos a partir das variáveis temporárias. Os detalhes são óbvios, depois vocês olham, certo? E só isso. Esse é o caso de entrada. O caso seguinte é de retorno. Então, como nós já vimos, se a pilha for vazia, simplesmente a ação vai ser saída. Se não, desempilha o que está na pilha. E agora vamos ver qual é o caso. Dependendo do valor da variável ch, ou nós estamos simulando a volta da primeira chamada ou volta da segunda chamada. A volta da primeira chamada, o que precisa fazer? Imprimir aquele movimento, está aqui, depois preparar para a segunda chamada, ou seja, empilha os argumentos correntes e o fato de que é chamada 2, novamente recalcula, agora convenientemente, os argumentos para simular a segunda chamada e diz que a ação agora vai ser novamente entrada. Se o caso é de chamada 2, notem que depois da chamada 2 não acontecia nada. Portanto, a única coisa que temos que fazer é simular retorno. Mas como nós já estávamos no retorno, não precisa nem mudar o valor dessa variável retorno, da variável ação. Simplesmente sai daqui. Tudo bem? E com isso aqui a gente termina a simulação dessa função também. Então, de novo, tudo isso foi semi-mecânico, certo? Quase mecânico. Eu só olhei as declarações e basicamente estava copiando, mas o esquema geral é sempre o mesmo.
Então, fácil ver que, no fundo, o que essas simulações sempre fazem, antes de simular uma entrada, uma chamada recursiva, antes de simular uma chamada recursiva, o que eu apertei aqui, não sei. Antes de simular uma chamada recursiva, a gente empilha, e antes de simular um retorno, a gente desempilha. Empilha porque está criando um novo registro de ativação. Desempilha porque está restaurando o registro de ativação anterior. No fundo, é parecido com aquela primeira aula que eu dei para vocês, de o que acontece em chamadas recursivas lá embaixo já na implementação. Mas aqui a gente vê que pode fazer algo parecido, mesmo programando em C. Tá bom? Não tem dúvida que esse código é muito mais claro do que esse aqui. E como já falei, como o algoritmo não mudou, só mudou a maneira de implementar, a eficiência é basicamente a mesma. Certo? Um deles usa recursão, o outro não, mas esse que não usa recursão tem empilha, desempilha, etc. Isso também leva algum tempo. É até possível que seja um pouco menos eficiente, dependendo da implementação, do que esse aqui. Então, em geral, não há muita vantagem em fazer esse tipo de eliminação. Eliminação, digamos, semi-automática. Nós vamos ver algumas situações nas quais a gente vai eliminar a pilha, vai eliminar a recursão e vai usar a pilha, mas isso nós só vamos fazer, primeiro, se for um exercício interessante de programação, às vezes vale a pena, mas também vamos fazer algumas situações onde a gente pode economizar várias chamadas recursivas, por alguma razão. Vamos ver quando fizer uns percursos em árvores, que de vez em quando até vale a pena fazer isso. Mas aí a gente vai ter que conhecer o algoritmo, porque nós vamos usar algumas propriedades do algoritmo para otimizar um pouco mais a nossa tradução. Nós não vamos fazer uma tradução tão automática como estamos fazendo aqui. Tudo bem? Então, okay. Nós vamos ainda continuar um pouco mais com recursão. Como já falei, essa é uma ferramenta extremamente importante em programação, em qualquer aplicação. E agora eu quero dar exemplo de recursão mútua. Todo mundo sabe o que é recursão mútua? Aliás, faltou um acento aqui, né? O que é recursão mútua? Quando nós temos mais de uma função, e cada uma pode chamar a outra. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é extremamente trivial. Eu tenho duas funções, f e g. Notem que f chama g, g chama f. Tá certo? Então elas são mutuamente recursivas, porque cada uma depende da outra. E aí precisa ver qual delas eu chamo primeiro. Nesse caso, tanto faz. Notem que aqui eu já escrevi mais uma coisa, que talvez nem todos vocês estejam familiarizados. Eu tenho aqui o que a gente chama declaração antecipada do cabeçalho da função g. Por que eu faço isso? Porque aqui eu estou mostrando o seguinte: se vocês colocarem essas duas funções, uma embaixo da outra, nessa ordem, e num programa seu, e não colocarem isso aqui, o compilador C vai chiar. Por quê? Porque quando chega nesse ponto aqui, ele vai dizer, eu não sei o que é a função g. Porque em C vocês só podem usar o identificador se ele já foi declarado. Mas se vocês não colocarem isso aqui, vocês chegando aqui, o compilador C vai dizer, nunca vi esse identificador, não sei o que é isso. Vai dar um erro de compilação. Claro, vocês podem dizer, não, então por que você não coloca F antes? Adianta colocar o F antes? Claro que não, porque quando chegar... Desculpa. Quando ele está compilando F, ele não vai achar G. Se vocês colocarem o G antes, quando chegar em F, ele também vai dizer que não sabe quem é F. A solução usada em C é que vocês podem colocar apenas o cabeçalho da função sem colocar o corpo. E nesse caso, vocês devem terminar o cabeçalho com o ponto e vírgula. Isso avisa ao compilador que mais tarde virá essa declaração. Isso, no fundo, é parecido com aqueles cabeçalhos que vocês põem no arquivo .h, muitas vezes. Só que aqui não é nem colocado à parte, é colocado junto aqui dentro. Sempre que a gente usa a recursão mútua em C, nós vamos precisar desse tipo de coisas. Porque se é mútua, quer dizer, cada um vai chamar o outro, não adianta mudar a ordem. Tá certo? Essas funções em particular não tem muito interesse, é apenas exemplos. Alguém consegue me dizer qual é o resultado da função f? Em geral, notem que
Se eu chamar f, f chama g, g chama f e assim por diante, né? Vai ter um certo número de chamadas alternadas. Qual é o resultado de f de 100, por exemplo? Coloquei um número grande para ninguém fazer simulação rapidinho para ver o que dá, né? Hein? F de 100 vai dar 0. Puxa, interessante, né? E G de 100 vai dar o quê? 1, né? Conclusão. Ah, sim. E o F de 101? Também 1, né? Quer dizer, F dá 0 para números pares e 1 para números ímpares. G é o contrário. Dá 1 para números pares e 0 para números ímpares. Tá? É uma maneira complicada de escrever isso aqui. Resto da divisão por 2, não é isso? Certo? Isso no caso de F. No caso de G, resto da divisão por 2. Na realidade não é resto da n mais 1, resto da divisão de n mais 1 por 2, certo? Não tem muita graça, né? Mas é apenas exemplo de recursão mútua, tá? Esse aqui não tem muita utilidade. Mas nós vamos ver agora um exemplo bem mais útil, e ele é interessante sob vários aspectos. Primeiro, uma generalização daquele exemplo de expressões de parênteses balanceados, lembram? Esse aqui vai ser uma generalização. E, além disso, ele também é interessante porque já é uma pequena introdução à ideia de como funciona um compilador. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer análise sintática de expressões. Eu vou definir o que são expressões e depois vamos escrever um programa. Quando eu digo análise sintática, todo mundo sabe o que quer dizer análise sintática? Vocês ainda aprendem análise sintática no colegial? Em português, não é isso? Sujeito, verbo, etc. Bom, em computação também existe análise sintática, que é analisar, sob o ponto de vista de forma, uma expressão ou um programa. Então, o compilador tem que fazer análise sintática antes de poder traduzir. Nós vamos fazer análise sintática para poder traduzir para notação postfixa. Lembra que eu mostrei para vocês um algoritmo de tradução? Era meio complicado, não era? Eu tinha que usar uma pilha, não sei o que, guardar os operadores, etc. Nós vamos ver que recursão até que pode ajudar. Nós vamos usar recursão para resolver o problema de análise sintática. Só que antes de fazer a análise sintática, nós precisamos definir direito que tipo de expressões que a gente vai querer usar. E acontece que nós podemos olhar, dada uma expressão, por exemplo, qualquer coisa, mais outra coisa, tá? Nós podemos dizer, onde esse mais pode ser menos também, nós podemos dizer que uma expressão é sempre uma sequência de somas ou subtrações de termos. Não podemos? E é isso que está escrito aqui. Uma expressão é T1 mais T2, etc., mais Tn, onde n maior ou igual a 1. Pelo menos um termo a gente supõe. Por enquanto, nós vamos supor apenas esses operadores aqui, binários, ou seja, com 2 argumentos. Ok? Um termo, o que pode ser? Um produto ou sequência de produtos ou divisões de fatores. E, finalmente, um fator, o que pode ser? O nome de uma variável, poderia ser constante, mas vamos supor que são apenas variáveis por enquanto. Ou, então, uma expressão inteira entre parênteses. De onde é que eu tirei motivação para essas definições? Notem que, se eu escrever uma expressão, por exemplo, A vezes B mais C vezes D menos A dividido por F, tá? É natural, do jeito que a gente aprendeu, olhar para isso aqui como que é? Como uma sequência de termos que estão sendo somados ou subtraídos, não é isso? Por isso que eu usei, em primeiro lugar, essa definição. Ela, de alguma maneira, captura essa ideia de que a gente enxerga, em primeiro lugar, os termos. Depois, cada termo, se eu olhar os termos, eles normalmente vão ser o quê? Produtos ou divisões de coisas mais simples, não é isso? Certo? Essas coisas mais simples eu vou chamar de fatores. Então, um ou mais fatores. Poderia ter um fator mais simples ainda. Mais x, por exemplo. Isso aqui é um fator mais simples ainda. Tá certo? Finalmente, cada fator pode ser o quê? Ou uma variável, como aqui, tá certo? Ou uma expressão entre parênteses. Tá certo?
com isso aqui, notem que eu capturei basicamente todas as expressões possíveis, usando esses operadores e os parênteses. Está claro isso? E notem mais, aqui de alguma maneira eu também capturei a ideia de que mais e menos tem prioridade sobre vezes e divide. Aqui não está indicado nessa transparência, mas esses operadores aqui, eu suponho que são apenas mais e menos, enquanto que esses aqui são vezes e divide. Então, na hora que eu escrevo que, em primeiro lugar, eu enxergo os termos, e depois, dentro de cada termo, eu enxergo os fatores, isso, de alguma maneira, captura o fato de que esse operador tem prioridade sobre esse. Tudo bem? Então, por enquanto, é apenas uma definição dessas formas aqui. Mas ela é interessante porque ela vai me dar uma maneira de escrever as funções que fazem a análise sintática de uma expressão. Porque a ideia é a seguinte: para cada uma dessas construções, notem que eu tenho 3 construções aqui. Uma expressão, um termo ou um fator. Tá certo? Para cada uma dessas construções, eu vou escrever uma função recursiva que trata dela. E elas vão ser mutuamente recursivas, por quê? Porque a função que trata de expressões vai ter que chamar a função que trata de termos, não é isso? A função que trata de termos vai ter que chamar a função que trata de fatores. E, finalmente, a função que trata de fatores vai ter que chamar, ou não chama ninguém, ou então chama a função que trata de expressões, ou seja, voltamos ao início. Então vai haver uma recursão mútua, não sei quantas vezes, tantas vezes quanto necessário, para resolver o problema. Essa é a ideia geral. Agora vamos olhar um pouco os detalhes. Então, aqui está o início do meu programa de tradução da notação infixa, porque o que eu acabei de definir são expressões sobre a notação infixa, para a forma pós-fixa. E a ideia aqui, só para simplificar tudo, eu vou supor que o meu vetor, a minha cadeia de entrada, que é a notação, a expressão infixa, vai ser uma variável global, um vetor de caracteres de um certo tamanho máximo. E vou supor também que eu tenho uma variável que aponta para um caractere, que o caractere corrente dentro desse vetor. Que eu vou andando de esquerda para a direita, eu vou traduzindo tudo que eu puder. Vou supor também, como acabei de dizer para vocês, que eu vou ter 3 funções. Cada função trata da construção correspondente. E eu não vou, nesse caso, do jeito que eu escrevi, eu não vou precisar de argumentos. Tá? Porque eu tenho essas 2 variáveis globais fazem com que eu não precise de argumentos. Isso não quer dizer que é bom sempre programar dessa maneira, mas as coisas ficam um pouquinho mais simples nesse caso. Certo? Eu vou supor isso é uma hipótese extremamente importante. Eu vou supor o seguinte: cada uma dessas 3 funções vai ter um comportamento semelhante da seguinte maneira. Em cada instante, a variável PE, que é um apontador para um caractere dessa entrada, vai apontar para o início de uma construção. Por exemplo, da primeira vez, PE vai apontar para cá, e esse vai ser o início da expressão. Mas lá no meio, pode ser que aponte para um termo, um fator, tanto faz. A convenção é, quando eu chamo qualquer uma dessas funções, eu estou apontando para o início daquela construção. E quando eu voltar, eu vou estar apontando para o primeiro caractere que termina aquela construção. Ou seja, eu vou supor que PE vai avançar e vai apontar para o primeiro caractere que termina aquela expressão. Então, se era para achar uma expressão, ele achou. Se era para achar um termo, ele achou, e assim por diante. Isso, obviamente, supondo que não havia erro. Se houver erro, qualquer uma delas pode dizer, tchau, deu erro. Essa convenção é importante para que eu possa fazer as coisas de maneira sistemática. Tudo bem? E agora vamos olhar um pouquinho o que acontece. Isso aqui é simplesmente o programa, a função principal. Então eu tenho uma função que eu chamei impos, ou seja, ela traduz de infixa para pós-fixa, e o que ela vai fazer? Notem que ela coloca na variável PE, o que ela coloca? Essa aqui é a posição 0. Então, variável PE, nesse instante, vai conter endereço do primeiro caractere da minha cadeia de entrada, não é isso? Está claro isso? Claro, eu suponho que a cadeia já está nessa variável. Foi lida ou algo assim.
Tudo bem? Então, essa maneira de começar. Depois, o que eu quero achar a partir daqui? Uma expressão, não é isso? Então, chama a função expressão. Se tudo der certo, quando eu voltar, onde é que a variável P vai estar apontando? Primeiro o caractere, depois da expressão. Não é isso? Depois da expressão. Sempre um caractere adiante. Supondo que não haja espaços em branco, etc., vamos simplificar. Supondo que não haja espaços em branco, se bem que é fácil incluí-los, mas supondo que não haja espaços em branco, que caractere deveria ser esse? Se terminou a cadeia, deveria ser aquele caractere nulo, não é isso? Caractere nulo que termina a cadeia. Ou seja, se tudo der certo, meu apontador vai estar aqui quando eu voltar da chamada da função expressão. Eu ainda não falei como fazê-la, mas supondo que dê certo, vai ter isso. Então a única coisa que eu faço agora, se não sobrou alguma coisa, se o caractere apontado por essa variável não é o caractere nulo, chama alguma função que me dá mensagem de erro. Se não, deu tudo certo, já foi traduzido. Quando eu digo traduzido, eu nem digo onde foi deixado o resultado, certo? Por exemplo, impresso ou algo assim. Ou deixado em alguma outra variável. Então, vamos ver daqui a pouco. Está claro isso? Então notem que para poder fazer essa comparação aqui, eu já tive que usar aquela hipótese de que cada função faz o seu trabalho e volta depois. Tá? Em geral, sempre que a gente usa a recursão, é muito importante a gente ter bem claro o que cada função faz para que elas fiquem coerentes uma com a outra. Mesmo que seja uma única função recursiva, também precisa pensar o que ela faz para que as outras chamadas funcionem. Tá bom? Então agora podemos olhar aquelas funções que nós vamos escrever. Vamos escrever aquela que parece quase que mais complicada. Bom, não sei se é a mais complicada. É aquela que define o fator. Então nós estamos supondo que, quando a gente chama a função fator, o que acontece? Eu suponho que isso aqui aponta para um caractere que deve iniciar um fator, não é isso? Mas eu sei por essa definição, eu esqueci de explicar, né? X aqui representa qualquer... Eu estou supondo que os nomes das variáveis têm uma letra. Então pode ser qualquer letra. Ok? Então um fator pode começar ou com uma letra ou com abre parêntese, não é isso? São as únicas coisas que a minha definição permite. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do fator eu vou anotar o valor do caractere corrente, tá? Porque eu vou precisar dele depois. Então o caractere corrente é esse aqui. Eu ainda não sei o que é, eu vou usar o comando switch para ter os casos, tá? Notem que aqui eu coloquei 26 cases, certo? Os primeiros 26 são simplesmente uma das letras. Eu poderia fazer um if, tá? Se o caractere é maior ou igual a A e menor ou igual a Z, então é isso. Se não, se ele abre parênteses, isso, se não é erro, tá? Nossa, ficou um pouquinho mais elegante desse jeito. O que eu devo fazer se for uma letra? Qual é a tradução de uma letra? Ela mesma, não é isso? Então, suponho que eu tenho uma função que eu não defini, sai o caractere corrente. Sai quer dizer, imprime ou coloca num vetor de saída, os detalhes nesse momento não são importantes. Então, se o fator era simplesmente a letra A, a saída nesse momento vai ser letra A. Ela vai ser saída, tá? Por exemplo, impressa. Okay? Só que tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso avançar o apontador de caracteres. Por quê? Porque a minha convenção é que toda função, depois que ela processa a construção que ela deve processar, ela deixa o apontador uma posição além. Então, se isso aqui era a letra A na entrada, quando eu sair, eu quero que o apontador aponte para cá. Que achei um fator, terminou aqui, então o apontador tem que estar aqui. Tudo claro até? Esse é o caso mais simples. Vamos para o caso seguinte. Se não é uma letra, pode ser abre parênteses. Se for abre parênteses, o que a gente deve fazer? Notem que se for um abre parênteses, vamos apagar tudo e começar de novo. Se for um abre parênteses, eu tenho a seguinte situação. Isso aqui é um abre parêntese, certo? E a minha definição, então, só pode ser essa forma aqui, não pode ser essa. E a minha definição diz que depois do abre parênteses, eu devo procurar uma expressão. Então, o que eu vou fazer? Pela minha convenção, antes de chamar a expressão, eu preciso posicionar
esse apontador no início da expressão, não é isso? Então eu posiciono aqui de onde deveria começar a expressão, certo? Por isso que eu avancei o PE. Depois chamo a função expressão. Quando eu voltar, onde é que vai estar o apontador PE? Vai estar na posição seguinte à expressão. Se é que eu achei uma expressão, se achei. Certo? E aí o que eu quero achar nesse ponto? Bom, é só olhar para a definição, tem que ser um fecha-parêntese. Então eu vou verificar se isso aqui é um fecha-parêntese. Então depois de processar a expressão eu verifico. Se isso aqui é um fecha-parêntese, ótimo. Avanço mais uma posição, porque acabei esse fator, isso inclui o parêntese, tá certo? E vou embora. Se não achei parêntese, está errado. Eu tinha que achar parêntese nesse lugar. É isso que a minha definição diz. Tá certo? Muito bem. Então, com isso aqui, já tratei o caso em que começava com parêntese. Ou seja, tratei esse caso e esse caso. Se vier qualquer outro caractere, por exemplo, um operador, está errado. Nesse lugar não podia aparecer. Então, default que é qualquer outro caso, é erro também. Tudo bem? Notem que aqui eu fiz uma hipótese, que eu já sei processar expressões. Eu não fiz ainda a função de expressões, né? Mas já é a segunda vez que estou usando. Usei no início, estou usando de novo. Essa é justamente a elegância de usar essa recursão mútua. Tá? Eu quebro o meu problema em pedaços menores, que são fáceis de entender, e mais importante, essas funções correspondem a uma definição de alto nível, tá? que obviamente também é recursiva. Tá? No fundo, isso aqui já são os programas. Isso aqui escritos de uma maneira que parecem definições, se são. Certo? Mas isso aqui, ser traduzido para recursão mútua, é relativamente simples. Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, se vocês entenderam isso aqui, as próximas são fáceis. Tá? O que é um termo? Eu olho para isso aqui e digo, puxa, termo é só repetir fator um certo número de vezes. Enquanto eu achar fator, vai andando, né? Tá certo? Então, veja bem, eu tenho que achar pelo menos um fator, porque o n é maior do que igual a 1, e se ainda tiver um operador, se ele for seguido de algum operador que é multiplicativo, um desses dois, continuar achando fatores. Tá certo? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Aqui eu preciso daqui a pouco fica claro por que eu preciso dessa variável. Primeira coisa que eu faço, chamar recursivamente fator. Certo? Porque a definição me diz que um fator eu tenho que achar. Então, se eu estou aqui, simplesmente digo, a partir dessa mesma posição, me ache um fator. Quando eu achar um fator, o que vai acontecer? Ele termina aqui, e a minha variável vai apontar uma posição depois. Tá certo? Aí eu digo o seguinte, olha, se nessa posição eu achar um desses dois operadores, aí eu procuro um outro fator e assim por diante, certo? Então agora eu vou entrar numa repetição. Eu vou pegar novamente o operador. Aliás, aqui eu só defini a variável, não peguei o operador. Eu vou pegar o operador, que é o caractere corrente. Se esse operador é vezes ou divide, o que eu faço? Eu pulo o operador, claro, porque agora eu quero cair no fator 2, não é isso? Então eu preciso apontar para o início dele. Meu operador está aqui. Certo? Chamo novamente a função fator. Certo? Então agora eu vou achar um outro fator. Isso aqui era fator 1, isso aqui é fator 2. E agora? Notem que eu suponho que a função fator fez a tradução também. Não é só pular, ele está traduzindo ao mesmo tempo. Tá? Lembrem que ele traduziu quando era variável simples e traduziu uma expressão. Eu não vi como, mas traduziu. Então esses dois fatores foram traduzidos. Mas depois que eu traduzi os dois fatores, vamos supor que a tradução é F1 e F2, o que eu devo fazer? Eu estou traduzindo para a notação pós-fixa. Eu devo sair com esse operador, não é isso? Eu tenho os seus dois argumentos, agora eu preciso sair com o operador. É isso que está aqui, sai operador. Tá
certo? Depois que eu traduzi aquele primeiro fator, que era aqui, depois o segundo fator aqui, depois operador, certo? E agora, bom, daqui, isso eu vou fazendo aqui, diz while true. True para mim quer dizer sempre verdadeiro. Então eu vou repetir para sempre isso aqui. Não é bem para sempre, porque aqui vai ter um break, tá? Mas, de qualquer jeito, eu volto para cá. Notem que por causa desse sai aqui, que eu precisei guardar o operador. Eu não podia pegar isso aqui, porque esse valor já mudou, ele está apontando para outra coisa. Eu tive que lembrar do operador. Vocês lembram do outro algoritmo? O que ele fazia? Ele lembrava operadores numa pilha, não é isso? Aqui nós não temos pilha, mas na realidade temos, ela está por baixo das coisas. Nós estamos guardando o operador numa variável local, mas essa variável local está na pilha. Se alguém chamar termo lá no meio, essa vai ser preservada. Ok? Então aqui a gente entra numa repetição que só termina quando o próximo símbolo que entrar aqui não é mais um desses dois. Aí é simplesmente break, termina a repetição. Por quê? Porque nós achamos um símbolo que não é nenhum daqueles que nós queríamos. Então aí terminou o termo. Notem que nesse caso, se o termo começou aqui e terminou aqui, foi esse caractere aqui, algum caractere aqui, que fez com que essa igualdade, essa condição não fosse mais verdadeira. Mas justamente o PE estava apontando para cá, ou seja, obedece àquela convenção, que sempre precisa verificar, de que é um caractere depois da construção que eu acabei de tratar, que é o termo. Tudo bem? Bom, uma vez que vocês entendem o termo, a expressão fica mais simples ainda, né? A expressão é muito parecida, tem a mesma forma do fator. Só que em vez de operadores vezes e divide, aqui só podem ser operadores mais e menos. Tá certo? Muito bem. Então é a mesma coisa. Isso aqui é realmente idêntico, só que substitui nomes. Em vez de termo, chama expressão. Aqui, em vez de chamar recursivamente fator, a gente chama termo. E aqui também chama termo. O resto é tudo igual, a menos desses dois operadores. Então essa função não tem graça nenhuma. Tá certo? E com isso aqui a gente resolveu o problema. Com essas três funções mutuamente recursivas, nós resolvemos o problema de análise sintática. E é exatamente isso, mais ou menos isso, que é quando vocês escrevem A mais B vezes C em linguagem C, o compilador produz, numa forma diferente do que eu vou escrever aqui, mas é algo como isso, que seria exatamente o que esse programa teria produzido. Então notem que ele teve que analisar a sua expressão e fazer a tradução. É claro que aqui está tudo simplificado, as variáveis em C podem ter mais do que um caractere e assim por diante, tem um monte de outras coisas, tem indexação, tem operadores unários, tá? E assim por diante. Mas tudo isso dá para generalizar um pouco mais essas definições que eu dei para vocês. Alguma pergunta? Tá bom, então vamos continuar complicando mais um pouquinho, tá? Vamos supor agora que eu quero... Quando eu fiz a minha primeira definição, onde é que ela está? Deve estar por aqui. Isso. Eu supus aqueles três níveis, não é isso? Mais ou menos, vezes ou divide, e aqui variável simples ou expressão. Certo? Mas eu posso ter outros operadores que são interessantes, tá? E o próximo operador que eu quero olhar, o operador exponenciação. E como nós vimos já, nós estávamos andando em ordem decrescente de prioridades, não é isso? No nível mais alto, nas expressões aparece mais menos, nos fatores aparece vezes divide, tá? E aí acabavam os meus operadores. Só que agora eu tenho mais um operador que eu vou denotar por esse símbolo aqui. Agora eu redefino o fator. O fator não vai ser mais uma variável simples de expressão, vai ser uma coisa mais complicada. Vai ser sequência de
de outras coisas que eu vou chamar de primários. Esses nomes são usados em compilação, por isso que eu uso aqui, tá? O nome tanto faz. Ok? Então vai ser uma sequência de coisas que eu chamo de primários, separados pelo operador de exponenciação. E o primário é que vai ter a cara que antes o fator tinha. Certo? Será que isso é muita complicação? Que à primeira vista era, não fiz quase nada, né? É só chamar a função que chamava antes de fator, chamar de primário, não é isso? E escrever uma nova função para fator que no fundo é a mesma que era para expressões e termos. Só que em vez de daqueles operadores usar exponenciação, e em vez de chamar outras funções, chamar primários aqui. Será que vai dar certo? Bom, aqui já está claro que nós vamos ter problemas. Por quê? Se eu fizesse isso, a expressão A, a potência B, a potência C, por exemplo, seria traduzida como? O meu programa, se eu fizesse aquilo que acabei de falar, seria traduzido assim: A, B, exponenciação, C, exponenciação. Não seria? Se eu fizesse analogia com o anterior. Mas, isso não está certo. Por quê? Porque se eu escrevo isso aqui, isso em notação matemática, isso aqui, A, potência B, A, potência C, não é isso? Como é que eu deveria entender isso aqui? Isso aqui é entendido assim. Agora eu vou colocar os expoentes, os parênteses, para ficar claro. A convenção matemática diz que primeiro se eleva B à potência C e depois faz A aquela potência, não é isso? Ou seja, escrever isso equivale a escrever isso. Certo? Mas eu escrevi assim. O que eu realmente quero? Eu quero, na realidade, que o operador exponenciação não seja associado à esquerda, mas seja associado à direita. Certo? Em outras palavras, isso aqui deveria ser traduzido assim: A, B, C, expoente, expoente. Agora sim. Está claro que a tradução disso, se a gente quiser continuar essa convenção análoga a essa aqui, deveria ser isso. Isso aqui quer dizer o seguinte: elevar B à potência C e depois elevar A à potência que é resultado daquilo. Mas se eu adotasse a solução que eu acabei de falar, não ia dar certo. Então, eu não posso usar aquela mesma solução. O que eu vou fazer é um pequeno truque. Eu vou reescrever essa definição desse jeito. Eu vou dizer, olha, f pode ser um primário, tudo bem, o caso n igual a 1. Ou então, um primário seguido de exponenciação, seguido de um fator. Mas o fator não é qualquer sequência de primários separados por exponenciação? Tudo bem, então funciona. Notem que isso aqui é parecido com aquela definição de fatorial, não é? Fatorial ou é fatorial de 0 é 1, ou então fatorial de n maior do que 1 é n vezes fatorial de n menos 1. No fundo, o que eu estou dizendo, olha, fatorial no caso base é o próprio primário, e quando não é primário seguido de outro fatorial. Só para convencê-los, notem que isso aqui pode ser reescrito como fatorial é igual P exponencial, tá? E agora, por exemplo, eu posso aplicar essa definição. Então, P exponencial P é um fator. Certo? Eu posso também escrever F é P expoente fator F, que é igual P expoente P. Qualquer número de P's que eu quiser, eu consigo derivar aplicando várias vezes essa definição e depois uma única vez essa. Está claro isso? E vou cair sempre numa coisa equivalente a isso aqui. Por que isso vai me resolver o problema? Porque notem que agora eu digo o seguinte, olha, se eu enxergo uma coisa dessas, como é que eu devo tratar? Eu devo tratar como um primário, operador expoente, e o que vier é uma outra entidade que eu preciso traduzir antes. Então, se eu implementar essa ideia, eu vou traduzir primeiro isso aqui,
Desculpe, bom, o A vai sair sozinho, depois vou traduzir esse B à potência C, e finalmente eu vou colocar esse outro operador. Tá claro? E como é que eu vou implementar isso? Não tem problema. Recursão, né? Isso aqui é uma definição recursiva aqui dentro. F vai ser um P ou P seguido de fator. Então vamos ao código, está aqui. O novo fator, o que é? É um primário, e se o próximo operador for operador expoente, avança aquele apontador, porque eu achei o caractere nesse momento o expoente, procure outro fator, sai com o expoente e volta, desculpe. Só, não precisa fazer. Desculpe, não tem nenhuma volta. Certo? Porque, veja bem, F ou é P, ou é P, símbolo fator. Então, isso aqui, esse caso, somente acontece se tivesse operador. Ou seja, esse teste foi satisfeito. Então, eu fiz isso aqui, saio com o operador. Notem que esse fator aqui, por sua vez, pode achar vários fatores. Que enquanto ele for achando recursivamente o símbolo de exponenciação, ele vai avançando. Então, agora sim, se a minha cadeia for essa aqui, ele vai traduzi-la como eu quero. A, B, C, expoente, expoente. Então, esse truque que eu fiz na definição há pouco, aqui, isso aqui fez com que eu trocasse a prioridade. Na realidade, se a gente for realmente preciso, essa definição, no fundo, não impunha prioridade nenhuma. Tá certo? Aqui não dizia se eu associo à esquerda ou à direita. Simplesmente a maneira como eu escrevi a função fator não, termo ou expressão, pelo fato de que depois de cada fator, de cada dois fatores, eu saía com o operador, isso implicitamente impôs a associação à esquerda. Eu nem comentei na hora porque não era relevante, tá? Agora é. Aquela definição simplesmente, essa definição é neutra, do ponto de vista de prioridade, mas a minha implementação supôs que a associação é à esquerda. Certo? Isso funcionou naquele caso, mas agora deixou de funcionar aqui. Certo? Então nós resolvemos dessa maneira. Por que eu estou comentando isso? Porque alguém poderia dizer, puxa, por que a gente não fez a mesma coisa com expressões e termos, né? Por que a gente não usou essas definições aqui? Não são mais elegantes? Expressão ou é um termo, e notem que aqui eu preciso fazer as coisas ao contrário, tá? Como a associação à esquerda, se eu escrever A mais B mais C, a minha ideia é que isso aqui deve ser tratado assim. A mais B é uma construção, mais C. Não é isso? Que é a associação à esquerda. Então aqui faz sentido escrever aqui uma expressão ou é termo, ou é expressão, mais termo. E mesma coisa para o termo. Termo ou é fator, ou é termo vezes ou dividido fator. Isso seria análogo àquilo que a gente acabou de fazer no caso de exponenciação, não seria? Seria até elegante e mais simples, e quem sabe simplificaria até a função expressão e a função termo. Só que aí nós vamos ter um problema, tá? Aqui já está explicado qual, mas vamos verificar direito. Vamos pensar como é que seria a função expressão. O que ela deve, a função que trata a expressão. O que ela teria que fazer primeiro? Ela tem que chamar alguém, não é isso? Porque não aparece nenhum caractere na frente. Quem é que ela chama? A si mesmo ou ao termo? Hein? A si mesmo. Então a expressão chama a expressão e depois chama a expressão, chama a expressão, chama a expressão. A primeira coisa que a expressão faria seria chamar a si mesma, não é isso? Suponha... Está claro isso? Suponha que a função expressão diz, não, eu sei que começa com expressão.
Notem que não é para avançar o apontador, não muda nada, tá? Ela chama a si mesma, vai dar uma repetição infinita, não vai? Aí, bom, aí a segunda alternativa é a seguinte, bom, então, peraí, eu preciso... Acho que nós vamos perder daqui a pouco essa aula. Perder não, mas vai dar ginástica de novo. Já me prometeram outro tablet para a próxima aula, só que eles não sabem o que está